Bom dia a todos e a todas. Eu gostaria de iniciar agradecendo o convite que me foi formulado pela Universidade Atlântico, especialmente da pessoa dos acadêmicos que patrocinaram a organização deste evento. Buenos días, voy a empezar agradeciendo principalmente a la Universidad del Atlántico y a los principales actores de este evento. Muchas gracias. Essa palestra de hoje, ela é intitulada Direito e Democracia no Brasil. Há um caminho possível entre o pluralismo ideal e o pluralismo real. Esta ponencia de hoy la he titulado Derecho y Democracia en Brasil, hacia un camino posible entre el pluralismo ideal y el pluralismo real. Antes de iniciar, preciso esclarecer que a abordagem adotada nessa exposição é crítica, no sentido de que as ideias aqui desenvolvidas pretendem contribuir para a realização concreta de um tipo de emancipação social que atua como força histórica no presente. Antes de iniciar, es preciso establecer que el abordaje adoptado en esta exposición es crítico, en el sentido de que las ideas aquí desarrolladas pretenden contribuir para la realización concreta de un tipo de emancipación social que actúa como fuerza histórica en el presente. Não se trata, portanto, de uma descrição de como as relações jurídico, político, econômico, sociais são estabelecidas na sociedade contemporânea. No se trata, por lo tanto, de una descripción de cómo las relaciones jurídico-políticas, económicas, sociales son establecidas en la sociedad contemporánea. Nem tampouco representa a tentativa de apresentar um modelo ideal de como elas deveriam ser estabelecidas. Ni tampoco representa una tentativa de presentar un modelo ideal de cómo ellas derivan o deberían ser establecidas. É importante perceber que na teoria crítica, ideal e real não são opostos. E quando falamos de jogos de forças, não se trata de conflito entre ideal e real, e sim de conflito no interior do real entre forças favoráveis e desfavoráveis à realização do ideal. Es importante percibir que la teoría crítica ideal Es importante percibir que en la teoría crítica ideal no son contrarios, que cuando hablamos de un juego de poder, un juego de fuerzas, no es un conflicto entre el ideal y lo real, pero el conflicto entre las fuerzas reales y entre lo favorable y desfavorable para la realización de lo ideal. Conflito interior. O ideal é uma força histórica que atua no interior do real, e o real é uma configuração de forças conflitantes que ora promovem, ora bloqueiam a realização do ideal. Lo ideal es una fuerza histórica que actúa en el interior de lo real, y lo real es una configuración de fuerzas conflictantes o conflictivas que promueven y bloquean la realización ideal. Assim, parto de duas questões para tornar possível a compreensão de como, a meu ver, o direito pode contribuir para a emancipação social e, por consequência, para que indivíduos historicamente invisíveis sejam reconhecidos efetivamente como sujeitos de direito. Así parto de dos cuestiones para tomar posible la comprensión de cómo, a mi modo de ver, el derecho puede contribuir para la emancipación social y, por consecuencia, para que los individuos históricamente invisibles sean reconocidos efectivamente como sujetos de derecho. Para simplificar, utilizarei a realidade do Estado de Direito brasileiro, institucionalizado em 1988, após mais de 20 anos de ditadura militar, e que se fundamenta em princípios
como dignidade da pessoa humana, função social da propriedade e justiça social intergeracional. Para ejemplificar, utilizaré la realidad del Estado de Derecho brasileño utilizado en 1988, en los años 20, época de la dictadura militar que se fundamenta en principios. Não. Por mais de 20 anos. Nós usamos Más de 20 años de dictadura militar. Disculpe. Que se fundamenta en principios como la dignidad de las personas humanas, función social, la propiedad y la justicia social integral. Institucionalizada em 1988, depois de mais de 20 anos de ditadura militar. A primeira questão seria qual o compromisso do direito contemporâneo com a emancipação social. La primera cuestión sería cuál es el compromiso del derecho contemporáneo con la emancipación social. Emancipação social no sentido de força em movimento na sociedade, de tendência que busca a realização através das estruturas e circunstâncias sociais concretas e cuja compreensão deve ser atualizada frequentemente a partir do que sua realização concreta sinaliza com desafios e potencialidades no presente. Emancipación social en el sentido de la fuerza en movimiento de la sociedad, de la tendencia que busca la realización a través de las estructuras y circunstancias sociales concretas, en cuya comprensión debe ser utilizada frecuentemente a partir de su realización concreta con los desafíos, potencialidades en el presente. Enfim, no caso da relação entre direito e democracia, a emancipação social atua como força histórica de nosso tempo, é identificada com a realização da autonomia nas esferas públicas e privadas, disso resultando que direitos humanos que protegem a autonomia privada de um modo que depende da autonomia pública e a soberania popular que realiza a autonomia pública de um modo que depende da autonomia privada, devem ser vistos como os potenciais atuais de realização da emancipação social. En el caso de la relación entre el derecho y la democracia, la emancipación social que actúa como fuerza histórica de nuestro tiempo e identificada con una relación de autonomía en las esferas privadas y públicas. De este resultado de los derechos humanos que protegen la autonomía privada en un modo que depende de la autonomía pública. Es la soberanía popular que realiza la autonomía pública de un modo que depende de la autonomía privada. Deben ser vistos como un potencial actual de realización de emancipación social. A segunda questão que proponho seria como a administração pública e a justiça brasileiras têm ligado com um conflito de interesses entre sujeitos de direitos excluídos materialmente do acesso à justiça por meio do direito. La segunda cuestión es la forma en la administración pública brasileña y la justicia que se ha ocupado de la situación de conflicto de intereses entre los derechos de las personas materialmente excluidos del acceso a la justicia a través del derecho. Boaventura de Souza Santos afirma que a emancipação social deixou de ser o outro da regulação para se tornar o duplo da regulação. Boaventura de Souza afirma que la emancipación social dejó de ser otro sujeto de regulación para que se tornara un grupo de regulación. A política dos direitos humanos, que foi simultaneamente uma política reguladora e uma política emancipatória, está presa nessa dupla crise do Estado regulador e crise do Estado de providência, ao mesmo tempo que é sinal do desejo de ultrapassá-lo.
La política de los derechos humanos, que fue simultáneamente una política reguladora y una política emancipatoria, esta presenta una crisis del Estado regulador y crisis del Estado de providencia, al mismo tiempo que es señal de un Estado moderno, no obstante, para presentarse como un Estado nominalista. Dejó de ser Deixa eu dizer, um Estado. Não, essa parte eu não falei. dejó de ser. Que é sinal do desejo de ultrapassar, da vontade, que é sinal da vontade de ultrapassar. O Estado moderno, não obstante apresentar-se como um Estado minimalista, é potencialmente um Estado maximalista, pois a sociedade, enquanto outro Estado, autorreproduz-se através de leis e regulações que demandam do Estado e para os quais não parece existir limites, desde que as regras democráticas da produção de leis sejam respeitadas. El Estado moderno, no obstante, se presenta como un Estado nominalista o potencialmente un Estado maximalista, pues la sociedad civil como minimalista, sí, como potencialmente un Estado maximalista, disculpe, pues la sociedad civil, en cuanto a otro Estado, autorreproduce a través de la ley y la regulación que domina el Estado no parece existir límites desde lo que las reglas democráticas de producción de la ley sean respetadas. ¿Sí? ¿Vos citaban en português? Essa relação, ao mesmo tempo autista e esquizofrênica entre regulação e emancipação, tem produzido como resultado, por um lado, políticas públicas como definição de modelos de direitos humanos e sociais distantes da realidade na qual atuam. Esta relación es al mismo tiempo autista y esquizofrénica entre la regulación y emancipación que tiene o que ha producido como un resultado, por un lado, políticas públicas con definición de modelos de derechos humanos y sociales distantes de las realidades en las que actúan. E por outro, práticas de participação popular que se apresentam como fins em si mesmas e não como instrumentos, meios de controle social resultante de manifestação de vontade popular legitimamente comprometida com uma concepção multicultural de direitos humanos. Y por otro, prácticas de participación popular que se presentan como fines en sí mismas y no como instrumentos, medios de control social resultantes de las manifestaciones de la voluntad popular legítimamente comprometida con una concepción multicultural de derechos humanos. Neste contexto, parece fazer sentido as palavras de Hoare e Neely ao afirmarem não haver razão que não seja instrumentalizada pelo Império, o qual cria o ambiente necessário para que o direito se reproduza constantemente de forma simbólica. En ese contexto, parece tener sentido las palabras de Hoare y Neely cuando afirmaron que la razón no sea instrumentalizada por el Imperio. Que no hay razón que no sea instrumentalizada por el Imperio, que cualquiera o cualquier. Assim, respondendo à primeira questão
apesar de o direito estar comprometido com a emancipação social, sobretudo em estados de direito democráticos, plurais e participativos, como o Brasil pós-Constituição de 88, este comprometimento apresenta-se como meramente formal e não material. Em outras palavras, encontra-se restrito ao âmbito normativo, não no sentido empregado por Friedrich Miller, de contexto no qual se aplica uma lei, senão de marco regulatório de novas subjetividades. Así, respondiendo a la primera cuestión, pienso, a pesar del derecho estar comprometido con la emancipación social, sobre todo en un Estado de Derecho democrático, plural y participativo como Brasil, pues la Constitución de 1988, este comprometimiento se presenta como meramente formal y no material. En otras palabras, se encuentra restricto al ámbito normativo, no en el sentido empleado por Friedrich Miller, en el contexto en el cual se aplica una ley, sino del marco regulatorio de las nuevas subjetividades. Me explico. É fato que muitas leis e decisões judiciais foram produzidas com fundamento nos valores de dignidade da pessoa humana e de justiça social garantidos pela Constituição de 88 para a proteção do meio ambiente, o acesso à terra e garantia do direito à moradia, para a proteção de minorias quantitativas e qualitativas como os idosos, crianças, mulheres e homossexuais. Es verdad que muchas de las leyes y las decisiones jurídicas fueron producidas con fundamento en los valores de dignidad de las personas humanas, de la justicia social, garantizado por la Constitución de 1988 para la protección del medio ambiente, acceso a la tierra y garantía de los derechos de la vivienda, para la protección de las minorías cuantitativas o cualitativas, como las crianzas o los niños, las mujeres y los homosexuales, y los ancianos. Entre elas, a legislação sobre crimes ambientais, 9.605 de 98, o Estatuto da Cidade, Lei 10.257 de 2001, o Estatuto da Criança e do Adolescente, o Código de Proteção e Defesa do Consumidor, a Lei de Responsabilidade Fiscal, o Programa Minha Casa Minha Vida, o Estatuto do Idoso, a Lei Maria da Penha de Proteção às Mulheres. Entre ellas, crímenes ambientales, Estatuto de las Ciudades, Estatuto de las Crianzas y Adolescentes, el Código de Protección y Defensa del Consumidor, la Ley de Responsabilidad Fiscal, e decisões judiciais como a resultante da ação direta de inconstitucionalidade, ADI 4477, e a atribuição de descumprimento de preceito fundamental, a DPF 132, ambas convertidas em ação direta de inconstitucionalidade, que em 2011 estendeu o conceito de família e relações homoafetivas estáveis, possibilitando o casamento gay como uma relação contratual. Y decisiones jurídicas como el resultado de la acción del derecho y la inconstitucionalidad, la agresión y el descumplimiento del precepto fundamental. También controvertida la acción derecho y de inconstitucionalidad en el la relación directa de la inconstitucionalidad. En el 2011 se entendió el concepto de familia y las relaciones homoafectivas a través
a través de posibilitando el casamiento gay com relação contratual. Ou da arguição de descumprimento de preceito fundamental, a DPF 54, que em 2012 considerou a interrupção da gravidez de feto anencefalo como hipótese de aborto comprometida como causa de excludente de ilicitude já prevista no Código Penal, ou seja, quando a gestação do feto anencefalo é perigosa e coloca a saúde da gestante em risco. La organización de descumplimiento de los preceptos fundamentales en el 2012 consideró una interpretación de grave o muy grave del efecto anencefalo como hipótesis del aborto comprendida como causa de exclusión de ilícito. Sí, ya provista en el Código Penal que sea cuando la gestación del feto anencefalo peligrosa en la ciudad está en actitud gestante. Contudo, após 25 anos de vigência da Constituição brasileira, as mudanças identificadas em nossa realidade social não geraram transformação qualitativamente abrangente na vida do brasileiro padrão, que está, por exemplo, longe de usufruir de forma plena das 4 funções-chave da cidade na qual habita. Continua morando mal, trabalhando muito, divertindo pouco e circulando com dificuldade no território urbano e encarcerado, enfim, excluído dentro de sua própria cidade. Contando, después de 25 años de vigencia de la Constitución brasileña, los cambios identificados en nuestra realidad social no generan transformación cualitativamente. Habrá gente en la vida de Brasil, padres, Brasil, que está, por ejemplo, lejos de usufruir lejos de aprovechar de una forma plena las 4 funciones. 4 funciones claves de la ciudad en la cual habitan. Continúan viviendo mal, trabajando mucho, divirtiendo poco y circulando con las dificultades en un territorio urbano encerrado, en fin, excluidos dentro de sus propias ciudades. Por outro lado, a forma com que o Estado brasileiro, não obstante a natureza participativa da legislação, que prevê orçamento participativo, consultas públicas, planejamento participativo, conselhos gestores de políticas públicas, entre outros, no início da última década, ao judicializar as políticas públicas sob o pretexto de conferir maior efetividade a direitos sociais como saúde e educação, acabou produzindo a privatização de direitos sociais ao reduzir a discussão sobre a efetividade dessas políticas públicas a uma questão de direito individual à vida ou à dignidade humana. Por otro lado, la forma con que el Estado brasileño, no obstante la naturaleza participativa de la legislación que provee el organizamiento participativo, las consultas públicas plenamente participativas, consejos, sectores de políticas públicas, entre otros, en el inicio de la última década a judicializar las políticas públicas sobre el pretexto de conferir mayor efectividad en los derechos sociales como con salud y educación. Acabó
produciendo una privatización de los derechos sociales al reducir la discusión sobre la efectividad de esas políticas públicas en una cuestión del derecho individual de la vida y la dignidad humana. Mas com isso não quero dizer que a regulação de direitos, normatização, não seja algo positivo, sendo a indução de comportamentos uma das funções da norma jurídica, o simples reconhecimento pela lei de novos direitos e novas subjetividades, por si só, já pode gerar novos padrões de comportamento e, portanto, novos níveis de consciência social. Entretanto, somente isso definitivamente não é suficiente para produzir transformação. Talvez seja um primeiro passo. Mas con esto no quiero decir que la regulación de los derechos, normatización, no sea algo positivo, siendo la inducción del comportamiento de una de las funciones de la norma jurídica o simples reconocimientos por la ley de nuevos derechos y nuevas subjetividades. Por sí ya puede generar nuevos patrones de comportamiento y por tanto nuevos niveles de conciencia social. En tanto, solamente esto definitivamente no es suficiente para producir transformación. Tal vez es un primer paso. Como esclarece Marcelo Neves, dos filósofos brasileiros, em A Constituição Simbólica, a lei nem sempre é elaborada para produzir efeitos concretos. Há casos em que o fim de uma produção legislativa limita-se apenas a reafirmar valores sociais sem qualquer compromisso com a sua efetividade ou concretização. No Brasil, a previsão do direito de greve para os servidores públicos é um bom exemplo disso, na medida em que ainda hoje depende de regulamentação, o que impede o seu exercício legal. Para afirmar, uma outra possibilidade, para afirmar o poder político de um governante, é o caso da redução do valor das passagens de ônibus, agora recentemente, que para ser produzido contou com o deslocamento de verbas de outras políticas setoriais. Ou, por fim, para adiar no tempo a solução de conflitos. É o caso, por exemplo, da legislação sobre reforma agrária e do Estatuto das Cidades previsto para a reforma urbana, que nunca acontece. Como aclarece Marcelo Neves, el constitucionalismo simbólico y la ley no siempre se elaboran para sus efectos concretos. Casos en que el fin de su producción se limita apenas a reafirmar los valores sociales sin cualquier compromiso con su efectividad y su concretización. En Brasil, la provisión del derecho de embarazo para los en Brasil, los derechos de huelga para los servidores públicos es bueno, excepto depende de la reglamentación del ejercicio legal. Para reafirmar el poder político de un gobernante, en el caso de la reducción del valor de los pasajes en bus, o aunque no tiene tiempo la solución de conflictos, para postergar la solución de conflictos. Neves
Emprega o termo simbólico para se referir à ausência completa de eficácia material de uma lei, o que os cientistas sociais chamam de eficácia social, e que no direito designa a capacidade de uma lei produzir efeitos concretos, tendo em vista os fins que justificam sua existência. Aqui, utilizo o termo simbólico de forma um pouco diferente, pois considero simbólica também a lei, que após anos de vigência, produz somente efeitos quantitativos, ou seja, inexpressivos para a caracterização de qualquer tipo de transformação da realidade ou de seu status quo. Neves emplea el término simbólico para referirse a la ausencia de material afectivo de una ley, lo que los científicos sociales llaman la eficacia de la legitimización social. Y la ley refiere a una ley con capacidad de producir efectos concretos en vista de los fines que justifican su existencia. Aquí yo uso el término simbólico algo diferente, porque creo que la ley simbólica, después de años de estar en vigor, solo afectó cuantitativamente y significativamente para la concretização de qualquer tipo de transformação do status quo. A segunda questão seria como a administração pública e a justiça brasileira têm lidado com o conflito de interesse entre sujeitos de direitos excluídos materialmente do acesso à justiça por meio do próprio direito. A segunda questão seria sobre como a administração pública e a justiça brasileira está lidiando con el conflicto de interés entre sujetos de derecho excluidos materialmente de acceso de justicia por medio del derecho. Minha resposta é de forma igualmente simbólica. Respuesta es igualmente de forma simbólica, me explico. Na medida em que o planejamento das políticas públicas, integrado ao orçamento público, não é reconhecido materialmente como atividade abrangida, compreendida pela função administrativa, ou seja, como meio de concretização de direitos fundamentais e sociais, na prática, a administração pública não se responsabiliza pelas escolhas que instrumentalizam políticas públicas setoriais decorrentes de processos participativos, nem tampouco pela eficácia de suas ações, pela eficiência de suas ações. En la medida en que los planeamientos de las políticas públicas integrados a la organización pública, no el reconocimiento materialmente como actividad comprendida por la función administrativa, o sea, como medio de concretización de los derechos fundamentales y sociales en la práctica, la administración pública no se responsabiliza por la escogencia que la instrumentaliza. Políticas sociales sectoriales de corrientes de procesos participativos, ni tampoco por la influencia de sus acciones, ineficiencia de sus acciones. O que é recepcionado pela justiça brasileira com fundamento nas teorias da reserva do possível e dos custos dos direitos. Aquí es recepcionado por la justicia brasileña como fundamento de la teoría de la reserva de lo posible de los costos de derecho. Por outro lado, a adoção da supremacia em abstrato do interesse público sobre o interesse privado como fundamento intocável da ação do Estado, sobretudo no âmbito do direito administrativo e do direito tributário, tem produzido efeito colateral perverso de privatização da esfera e espaços públicos, sobretudo quando o interesse econômico está em jogo. Exemplos são as obras de infraestrutura da Copa do Mundo e dos Jogos Olímpicos que implicaram em desalojamento
sustento das várias famílias que habitavam os locais. Por otro lado, la supremacía en abstracto de intereses de lo público sobre los intereses privados como fundamento intocable de la acción del Estado, sobre todo en el ámbito del derecho administrativo y el derecho tributario, está produciendo un efecto colateral perverso de la privatización de las esferas y de los espacios públicos, sobre todo cuando los intereses de desarrollo económico están en juego. Ejemplo son las obras de infraestructura de la Copa del Mundo e os Juegos Olímpicos. Por fim, na medida em que a Justiça não reconhece a responsabilidade do agente público por má administração e a improbidade administrativa por descumprimento de princípios como os princípios da moralidade e eficiência previstos no caput do artigo 37 da Constituição de 88, sem a demonstração de dolo do agente público, na prática, não há consequência para a ineficiência administrativa e a ausência de concretização de direitos individuais ou sociais. Para concluir, por fin, en la medida en que la justicia no reconoce la responsabilidad de los agentes públicos por la administración, es improbidad administrativa por descumplimiento de los principios como el principio de la moralidad, la eficiencia prevista en el capítulo del artículo 27 de la Constitución de 1988, sin la demostración de dolo de un agente público en la participación. Na prática não há. En la práctica no tiene consecuencias para ineficiencia administrativa en ausencia de concretización de los derechos individuales y sociales. Assim, a questão que inicialmente é colocada, se há um caminho possível entre pluralismo ideal e pluralismo real no âmbito do tema direito e democracia no Brasil, a minha resposta é sim, mas desde que velhas práticas sejam reformuladas. Mais do que teorias, boas teorias, nós precisamos de boas ações, de boas práticas. E essas boas práticas em si mesmas não podem muita coisa se o direito que produzimos no âmbito acadêmico continua tendo como resultado a produção, a formação de profissionais, juízes, promotores, que continuam comprometidos com os mesmos modelos de dominação que nos levaram a este lugar. Assim, práticas que emancipatórias, a meu ver, precisam ser trazidas para o ambiente acadêmico. Um estudante de direito não pode ter medo de pensar. E é isso que efetivamente, normalmente, usualmente, não acontece no âmbito das nossas práticas acadêmicas. Por outro lado, também não é possível pensar a mudança dessa realidade a partir do direito sem cooperação institucional, sem cooperação acadêmica propriamente dita. Penso que qualquer modificação real que implique em transformação, seja no âmbito político, seja no âmbito socioeconômico,
passa pelo reconhecimento do compromisso que as universidades têm com a produção de um conhecimento multicultural de fato, não somente de direito. E assim, agradeço a atenção de todos. Muito obrigada.